Olá, amigo online, estou de volta. E aí? E aí que o orçamento foi aprovado, né? Créditos foram liberados, mas as unidades orçamentárias, como eu deixei no ar na aula anterior, deverão receber esses créditos para realizarem suas despesas. Por quê? Porque ter crédito não é ter numerário, ter crédito é ter autorização para gastar. Então, cada unidade terá que receber a sua parcela do orçamento. Mas o orçamento, todo ele, está ainda com a SOF, que é a Secretaria de Orçamento Federal. E agora vamos descentralizar esses créditos, transferir créditos para as unidades orçamentárias. Mas não podemos esquecer que entre a SOF, que é o órgão central, e as unidades orçamentárias, quem está no meio dos dois? Quem? Os órgãos setoriais. Então, a transferência, a descentralização desses créditos deverá passar da SOF para o setorial, do setorial para a unidade orçamentária. Vamos ver como é que isso acontece? Olha a tela. Descentralização de crédito, que é a orçamentária. Não é dinheiro, hein? É a orçamentária. Olha o cartãozinho de crédito aí. Descentralização de crédito. Mas depois de os créditos serem descentralizados, depois de as unidades orçamentárias começarem a realizar as despesas, o que vai acontecer? A fatura vai chegar, né? E teremos que pagar a fatura. Para isso, cada unidade orçamentária terá que receber, sob a forma de uma descentralização, só que agora financeira, terão que receber os seus recursos, um numerário. Olha a cédula aí, um bocado de dinheiro, né? Estão lembrados disso aí? Terão que receber, através de uma descentralização financeira, o dinheiro, o din-din, para poder pagar as obrigações que foram contraídas quando da utilização dos créditos. Mas antes de receber numerário, elas terão que receber créditos, né? Então vamos começar com a descentralização de crédito, que é a mesma coisa que descentralização orçamentária. O que é que isso significa? Bem, é a transferência de uma unidade orçamentária ou administrativa para outra do poder de utilizar créditos orçamentários ou adicionais que estejam sob a sua supervisão, ou lhe tenham sido dotados ou transferidos. Mas como é que essa transferência, Wilson, vai acontecer? Bem, para entender melhor, eu montei um esqueminha aqui, olha só. Coloquei lá em cima, como principal, como aquele primeiro que vai, aquele que vai iniciar o processo de descentralização, eu coloquei a SOF, que é a Secretaria de Orçamento Federal, né? Abaixo da SOF temos os órgãos setoriais. Abaixo dos órgãos setoriais, quem, gente? As unidades orçamentárias. Para a gente entender melhor, eu vou separar unidades orçamentárias com seus respectivos órgãos setoriais. O que isso quer dizer? Que cada unidade orçamentária separada pertence ao seu setorial, que estiver vinculado. Para a gente entender melhor. Começando agora o processo da descentralização orçamentária. Vamos começar de que forma? O órgão central, que é a SOF, vai transferir créditos para os órgãos setoriais, hein? Ou seja, teremos aí a primeira etapa da descentralização orçamentária. Primeira etapa da descentralização orçamentária, que chamamos de dotação. Então, a dotação, pergunta a banca, dentro do processo da descentralização orçamentária, representa o quê? E a gente responde, a primeira etapa da descentralização orçamentária. Cada órgão setorial, gente, ministério, né, receberá a sua parcela do orçamento. Mas existem unidades orçamentárias vinculadas a cada setorial, que também deverão receber, sob a forma de transferência, os seus créditos. Mas quem é que vai transferir? Agora, a transferência vai acontecer
entre os órgãos setoriais e as unidades orçamentárias. Vejam que, inicialmente, estamos transferindo internamente, ou seja, temos aí uma descentralização interna de créditos. Por que interna? Porque cada unidade orçamentária está recebendo do seu órgão setorial competente. E quando ocorrer, gente, aí vem a questão, né? Quando ocorrer uma descentralização interna de créditos, chamaremos isso de provisão. Então, o que é uma provisão? A provisão é a descentralização interna de créditos. E agora? E agora vamos descentralizar, sim, olha só. Setinha para lá, setinha para cá. Ou seja, a chamada descentralização externa de créditos. A descentralização externa de créditos chamamos de destaque. Então ficamos assim. Quando a banca trabalhar uma questão envolvendo a descentralização orçamentária, lembrem-se que temos dotação, provisão e destaque. A dotação acontece entre o órgão central e o órgão setorial. A provisão é a descentralização interna de créditos. E o destaque é a descentralização externa de créditos. Então, descentralização orçamentária, dotação, provisão e destaque. Depois de cada unidade orçamentária receber seus créditos, elas estarão em condições de gastar, não é verdade? Vão começar a realizar gastos, a executar despesa. Mas depois de um tempo, o que vai acontecer? A fatura vai chegar. E agora, cada unidade orçamentária detentora de créditos que utilizou deverá ter numerário para pagar a fatura. Do jeito que elas não têm créditos, pois recebem por descentralização, elas não têm numerário e também deverão receber através de uma descentralização. Só que agora a descentralização é a financeira, é a descentralização de recursos financeiros. Vamos ver como é que acontece. A lógica é bem parecida, mas eu vou efetuar aqui algumas alterações. A alteração principal é a saída da SOF e a entrada da STN. Quando falamos em descentralização de créditos, temos a SOF. Mas quando a banca falar em descentralização de numerário, tirem a SOF e coloquem a STN como órgão central. É quem tem a chave do cofre. Bem, a partir daí, a lógica é bem parecida. Primeiro, a STN vai transferir créditos para os órgãos setoriais. A primeira etapa, gente, da descentralização de créditos, chamamos de cota. Então, a cota, ela acontece entre a STN e os órgãos setoriais. A cota é a primeira etapa da descentralização financeira, hein? Bem, e agora caberá a cada órgão setorial transferir os seus créditos para as suas unidades orçamentárias. Ou seja, quando ocorrer a chamada descentralização interna de numerário, estão vendo aí? A descentralização interna ficou conhecida como subrepasse. Então, a descentralização interna é o subrepasse. E quando ocorrer a setinha para lá e a setinha para cá, ou seja, a chamada descentralização externa de numerário. A descentralização externa de numerário é chamada de repasse. Então, para não esquecer, gente, a descentralização financeira, ela compreende cota, subrepasse e repasse. Cota, subrepasse e repasse.
onde a cota é a descentralização financeira que acontece entre o órgão central e o órgão setorial. Ou seja, primeira etapa da descentralização financeira. Depois, teremos uma descentralização interna de numerário, que chamamos de subrepasse. E, por fim, uma descentralização externa de numerário, que chamamos de repasse. Depois disso tudo, poderemos até fazer um casamento entre a descentralização orçamentária versus a descentralização financeira. Como assim casamento? Observem. Essa figurinha nos mostra. Temos descentralização orçamentária versus financeira. A descentralização poderá ser interna ou poderá ser externa. Não tem problema. Mas, dentro da descentralização orçamentária, encontramos a dotação, o destaque e a provisão. Dentro da descentralização financeira, encontramos a cota, o repasse e o subrepasse. Gente, as setinhas aí que estão observando, dotação para a cota, destaque para o repasse, provisão para o subrepasse, quer dizer, existe um casamento, existe uma ligação da seguinte forma. Uma unidade, ao receber crédito sob a forma de dotação, só poderá receber numerário sob a forma de cota. Uma unidade, ao receber crédito sob a forma de provisão, só poderá receber numerário sob a forma de subrepasse. E uma unidade, ao receber crédito sob a forma de destaque, só poderá receber numerário sob a forma de repasse. Volta de novo para a figurinha. Olha só. Então temos aí um casamento. Caso a banca coloque assim, ela costuma colocar. Caso a banca coloque. Uma unidade recebeu créditos sob a forma de provisão. Essa mesma unidade só poderá receber numerário sob a forma de repasse. Errada a questão, não é, gente? Porque quem recebeu provisão, olha a setinha, terá que receber numerário sob a forma de subrepasse. Quem recebeu destaque é que receberá numerário sob a forma de repasse. E quem recebeu dotação só poderá receber numerário sob a forma de cota. Então, há esse casamento entre a descentralização orçamentária versus a descentralização financeira. Podemos ter descentralização interna ou externa, mas o casamento sempre terá que acontecer. Ok? Bem, e assim fechamos a parte teórica desse ciclo orçamentário. Mas ao final de toda a teoria, como eu estou fazendo aqui, já fiz no módulo 1, né, a parte introdutória, PPA, LDO e LOA, eu estou também resolvendo questões de concurso público. E eu separei questões da Fundação Carlos Chagas. Vamos agora exercitar toda a teoria que acabamos de aprender, com a resolução de questões desse assunto chamado ciclo orçamentário. Vamos a elas. Olha só. Ciclo orçamentário, questões. Primeira questão. Elaboração, estudo, aprovação, execução e avaliação são sequências das etapas desenvolvidas pelo processo orçamentário denominado. Aí é fácil, não é, gente? Elaboração, estudo, aprovação, execução e avaliação são etapas que fazem parte do ciclo orçamentário, letra C de casa. Podem aí carimbar com a nossa setinha a letra C, ciclo orçamentário. E vimos aqui que o ciclo orçamentário é composto pelas seguintes etapas, fases: elaboração, estudo e aprovação, sanção e publicação, execução e o controle e avaliação. Então, fácil a questão de número 1. Questão 2 agora. Vamos a ela. Em sua fase ascendente, teoricamente, em cada unidade orçamentária, a elaboração do orçamento deve iniciar-se
Gente, em sua fase ascendente. Isso aí significa um tipo do processo de elaboração onde tudo começa de baixo para cima. Então, o início desse processo vai ocorrer nas unidades de menor nível, que é o processo ascendente. Se fosse o processo descendente, era de cima para baixo, começaria na unidade de nível maior. Mas o processo é o ascendente. Então, podemos marcar, sem medo de errar, a letra E, nas unidades de menor nível, já que essa é a característica do processo ascendente. Mais uma questão, terceira. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual podem ser aprovadas sem indicados os recursos necessários provenientes de anulação de despesa, que podem incidir sobre dotações para, olha só, que podem incidir, hein? Será que uma emenda, será que essa anulação para uma emenda, né, poderá incidir sobre as dotações para pessoal? Claro que não. Encargos de pessoal? Também não. Amortização da dívida? Vimos aqui que faz parte do serviço da dívida, não pode incidir. Encargos da dívida também fazem parte do serviço da dívida, não pode incidir. Então, por dedução, ficamos com as transferências constitucionais não tributárias, que são as voluntárias. Tudo isso, gente, vimos no artigo 166, parágrafo 2º da Constituição Federal. Olha lá aí. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso, aí vem, regra número 1, não é? Compatibilidade com PPA e LDO. Regra número 2, indique os recursos necessários provenientes apenas àqueles que incidam sobre anulação de despesas, exceto excluídas as anulações para dotação para pessoas e seus encargos, serviços da dívida e as transferências tributárias constitucionais. Por isso que ficamos com a alternativa, a letra E, que diz que as transferências são não tributárias. Essa sim poderá ser cancelada. Fundamentação legal, artigo 166, parágrafo 2º e os seus incisos. Questão 4 agora. Em relação ao processo orçamentário, é correto afirmar, letra A, o projeto do PPA deverá ter vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. É essa a vigência do PPA, gente? Claro que é, não é? Então podem carimbar a letra A. Vimos aqui e detalhamos que não há coincidência entre o mandato de 4 anos e a duração do PPA. Apesar de a duração do PPA ser de 4 anos e o mandato também, não começamos o mandato já com o PPA. Na realidade, o primeiro ano da execução de um PPA ocorrerá no segundo ano do mandato. Então, corretíssima a letra A. Letra B, por que ela está errada? Vamos lá. É vedada a utilização de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações ou fundos, independentemente de autorização legislativa. Opa! Vamos destacar isso aqui. Independentemente de autorização legislativa, olha, não é bem isso que temos no artigo 67, inciso 8, que eu trouxe agora para a gente. A utilização sem autorização legislativa específica dos recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive os mencionados no artigo 65, parágrafo 5º. Então, gente, independente de autorização legislativa, não. Tem que ter
autorização legislativa. Letra C. Nenhum órgão do Poder Judiciário tem assegurada autonomia administrativa e financeira para elaborar suas próprias propostas orçamentárias. Não tem? Vimos que os órgãos do Poder Judiciário deverão encaminhar via CIDO, que agora em 2012 será CIOP, para a SOF, a sua proposta parcial para fins de consolidação. Previsão legal para isso, artigo 99, combinado com o parágrafo 1º da Constituição. Olha lá aí. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na LDO. Então a letra C está equivocada, está errada. Fora a letra C. Letra D. O projeto da LDO será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro ao Poder Legislativo para a respectiva aprovação. Gente, essa questão está errada, né? E diz respeito a quê? A prazos da LDO. E aprendemos que no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 2 da DCT, a LDO deverá ser elaborada e encaminhada ao Legislativo até o dia 15 de abril. O Legislativo, por sua vez, deverá receber, estudar, analisar e devolver até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, que dá o dia 15 de abril. Então, o Executivo tem que elaborar e encaminhar até 15 de abril. O Legislativo terá que estudar, analisar e devolver até o dia 17 de julho, que é o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Então, prazos da LDO. Mais uma alternativa, letra E. Os projetos do plano plurianual, da lei das diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual não poderão sofrer emendas no Congresso Nacional, devendo ser aprovados ou rejeitados in totum. Não poderão sofrer emendas no Congresso Nacional. Vimos que podem sim, né, gente? Artigo 66 da Constituição Federal, parágrafo 3º. Então, poderão sim sofrer emendas no Congresso Nacional, especificamente na Comissão Mista de Orçamento. Mais uma questão, de número 5. A descentralização de créditos, denominada destaque, é a descentralização de créditos, denominada destaque. Primeiro, o que é um destaque? Um destaque é a descentralização externa de créditos, não é? Destaque é a descentralização externa de créditos. Vamos analisar agora. Liberação de recursos já não é, porque destaque são créditos. Liberação de recursos é o numerário. Então, fora a letra A. Destaque é a descentralização interna de créditos. Letra B de bola agora. Movimentação de créditos entre unidades gestoras de órgãos ou entidades de estruturas diferentes. Olha só, respeitada a classificação funcional. Realmente, gente, destaque é a descentralização externa de créditos. E ficou aí bem enfatizado, estruturas diferentes. Letra C. Liberação de recursos do órgão central para o órgão setorial de programação financeira. Isso não é um destaque, porque recursos numerário tem nada a ver com destaque. Tem tudo a ver com numerário, dinheiro. Então, fora a letra C. Pois a letra C está falando de quê? Da cota, né? A cota, que é a primeira etapa que acontece do órgão central para o órgão setorial. Então, a letra C está relacionada à cota. Vamos agora
para a letra D de dado. Liberação de recursos dos órgãos setoriais de programação financeira para as unidades gestoras de sua jurisdição. Liberação de recursos não tem nada a ver com destaque, tem a ver com a parte financeira. Mas a letra D, ela está associada a quê? Liberação de recursos dos órgãos setoriais de programação financeira para as unidades gestoras de sua jurisdição. Ou seja, aqui temos uma descentralização interna de créditos. E a descentralização interna de créditos chamamos de subrepasse. E a letra E, o que é que tem? Movimentação de créditos entre unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Tudo bem que temos aí movimentação de créditos, mas, gente, é entre unidades gestoras de um mesmo órgão, ou seja, é a chamada descentralização interna. E a descentralização interna é a provisão. Então, fora a letra E. Sexta questão. Subrepasse é a... Agora vamos falar do numerário, né? Subrepasse é o quê? Bem, recordando, subrepasse é a descentralização externa, ou melhor, interna de créditos. E a cota é a transferência, a descentralização que acontece entre o órgão central, que é a STN, e o órgão setorial. Então, voltemos aqui para a letra A. Subrepasse é liberação de recursos do órgão central para o órgão setorial de programação financeira. Não, isso não é subrepasse. Isso é uma cota, não é? Não é subrepasse, mas é uma cota. Letra B. Liberação de recursos dos órgãos setoriais de programação financeira para entidades da administração indireta e entre estas, e ainda de um ministério para outro. Vejam que a conotação aí que está sendo dada é dentro de um mesmo órgão. E a liberação de recursos interna dentro de um mesmo órgão é chamada de subrepasse. O repasse é a descentralização externa de numerário. E o que temos aí na nossa alternativa? Voltem para ela. Liberação de recursos dos órgãos setoriais de programação financeira para entidades da administração indireta e entre estas, e ainda de um ministério para o outro. A ideia aí, gente, é de uma descentralização externa, melhor dizendo, hein? A ideia é de uma descentralização externa. E a descentralização externa de numerário é o repasse. Letra C. Movimentação de créditos entre unidades gestoras de órgãos ou entidades de estrutura diferente. Se são créditos e a descentralização é externa, então estamos diante de um destaque. Fora a letra C. Letra D. Movimentação de créditos entre unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Olhe, entre unidades gestoras de um mesmo órgão. Se a movimentação é de créditos, estamos diante de uma provisão. E a letra E, liberação de recursos dos órgãos setoriais de programação financeira para as unidades gestoras de sua jurisdição e entre as unidades gestoras de um mesmo ministério, órgão ou entidade. Aqui podemos sim validar essa questão porque estamos diante de um subrepasse, não é? O subrepasse representa a descentralização interna de numerário. Então, correta a letra E. Sétima questão. A lei orçamentária, letra A, não abrange entidades da administração indireta. Como não abrange? Artigo 65, parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, onde encontramos entidades da administração indireta, de investimento também, e o orçamento da Seguridade Social, que também pode abranger. Então, fora a letra A. Letra B. Pode autorizar a abertura de créditos suplementares até determinado limite percentual ou monetário,
Podem validar sim, gente. Fundamentação legal, artigo 65, parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e também para a contratação de operações de crédito. Correta, letra B? Letra C. Pode autorizar ilimitada abertura de créditos suplementares. Ilimitada não, limitada. Acabamos de ver. Letra D. Admite emendas baseadas no corte de despesas de pessoal. Admite, cortando isso? Claro que não. Artigo 66, parágrafo 3º, inciso 2, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos. Então, não pode. E, finalmente, a letra E, não precisa necessariamente sujeitar-se ao princípio da anualidade. Não precisa, errada a questão. Precisa sim. Princípios que, por sinal, será o nosso próximo assunto. Então, fechamos neste momento mais um ponto do nosso programinha, chamado ciclo orçamentário. Na próxima aula voltarei com princípios orçamentários. Até já.